Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, livro de Êxodo, no capítulo 4, a partir do verso 1. Êxodo 4, a partir do verso 1. E eu quero ler com você esse texto. Se você encontrou ou não encontrou, vai ser projetado para você também. Diz assim o texto: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Senhor, nós precisamos ouvir, discernir e aplicar a Tua palavra. Então nos ajuda, Pai, a realmente preparar o nosso coração e a nossa mente para que nada que o Senhor estará liberando sobre as nossas vidas se perca. Que saiamos daqui vitoriosos diante dos traumas que enfrentamos na vida. E oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, todo mundo conhece o grande Moisés, o libertador, separado por Deus para voltar para o Egito e libertar o povo hebreu depois de 437 anos de escravidão naquela nação. Todo mundo conhece o Moisés que participou da abertura do Mar Vermelho, todo mundo conhece o Moisés que foi um instrumento para que, através da sua liderança, comida descesse do céu todos os dias na quantidade necessária para cada um. Foi ele que participou de grandes eventos como uma coluna de fogo acompanhando o povo na peregrinação à noite, uma nuvem acompanhando o povo na peregrinação durante o dia. Todo mundo conhece esse grande homem, um homem que foi escolhido por Deus para guiar o seu povo até a terra prometida, um homem que foi íntimo de Deus, que teve experiências com Deus, que você não consegue encontrar outro homem tendo, experimentando nas Escrituras Sagradas, um homem que recebeu e instituiu a lei de Deus para o seu povo e participou da autoria dos livros do Pentateuco, um homem impressionante, um homem com um currículo incrível, invejável, exponencial, mas muitas vezes nós lembramos desse grande Moisés, mas não lembramos que ele não foi sempre esse grande referencial de fé, de poder, de influência, de liderança e de autoridade. Na verdade, Moisés foi, antes de ser o que ele foi,
um homem marcado, aprisionado pelos traumas da sua vida. E no texto que nós lemos, nós conseguimos perceber isso com muita clareza, porque ele estava enfrentando um conflito. Ele não conseguia se ver como Deus o via. Assim como muitas vezes nós também não conseguimos ter a ótica de Deus sobre as nossas vidas, sobre quem nós somos, sobre aquilo que nós estamos vivendo, sobre o projeto que Deus tem para cada um de nós. E isso muitas vezes acontece porque experiências que passamos na vida nos levaram, através da nossa atitude, a ter uma mentalidade, um coração diferente daquilo que Deus tem para cada um de nós. E Moisés enfrentava um desafio que, com certeza, é o maior desafio de todo ser humano, que é desenvolver uma autoimagem de acordo com a imagem que Deus tem de nós, que é viver conforme a identidade que Deus nos dá, conforme o projeto, o processo, as promessas que Deus coloca sobre as nossas vidas. E sabe por que isso é tão difícil? Porque nós somos altamente adaptáveis. Nós nos adaptamos às coisas que acontecem. Nós nos adaptamos muito facilmente, por exemplo, a traumas que enfrentamos, a opiniões que recebemos, a pressões que estão sobre as nossas vidas. E por isso hoje muita gente está vivendo aquém do que poderia viver, porque adotou uma opinião de alguém como uma verdade para a sua vida, porque lidou com um trauma, com uma situação pesada, complicada, de uma forma diferente do que deveria ter lidado. Por exemplo, Moisés já tinha se casado, ele já tinha tido filhos nesse momento, teoricamente estava tudo bem, mas quando Deus chega, se apresenta a ele, fala com ele, convoca ele, você percebe claramente que a condição de saúde emocional de Moisés não era o que parecia ser. Na verdade, o que ele mostra para mim e para você é que muitas vezes nós estamos aquém daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque não aprendemos a ressignificar os traumas, as dores que nós passamos. E aí, quando Deus apresenta algo, nós dizemos assim: não é para mim. O Senhor está falando com a pessoa errada. O Senhor não está entendendo, ou eu que não estou entendendo, não é isso que o Senhor tem para mim. Quem aqui já se sentiu assim, como alguém que se sente muito menor do que aquilo que Deus diz que de fato você é e pode viver? Todo mundo já passou por isso. Então esse texto que nós lemos é uma negociação que Moisés entrou com Deus. E o objetivo de Moisés era convencer a Deus de que ele estava escolhendo o cara errado, de que ele estava enganado. Não sou eu. Deus, o Senhor está enganado. Pastor, por quê? Porque os traumas do passado da vida de Moisés permaneciam vivos no presente. Porque ele se adaptou a uma condição de vida aquém do que Deus tinha para ele. Ele estava vivendo no deserto, em Midian. Ele estava vivendo longe do propósito de Deus para ele. Então, na visão de Moisés, quando Deus fala, eu quero que você seja um libertador, ele dizia, olha, isso não é para mim. Eu não vou conseguir. O meu destino é estar em Midian, no deserto, e aqui viver a vida que eu estou vivendo, e está tudo certo. Querido, sabe qual é a verdade? Assim como Moisés, muitos de nós também não conseguimos ainda ressignificar alguns traumas, algumas experiências pesadas que passamos, situações que vivemos, e hoje vivemos como reféns desses traumas. A nossa vida profissional, ela não é o que pode ser, porque nós somos reféns. A nossa vida espiritual não é como pode ser, porque nós estamos reféns. O nosso ministério não é como pode ser, porque nós estamos reféns. A nossa vida familiar não é como poderia ser, porque nós somos reféns. E por isso hoje eu quero falar sobre ressignificar os traumas da vida, baseado, claro, na palavra de Deus. Porque eu sou um pastor, eu sou um cristão, e o fundamento da minha vida é a palavra de Deus. Então eu entendo que a Bíblia tem resposta para tudo que a gente passa. E eu queria que você entendesse o que o Senhor está direcionando para você. Você está aí, querido? O que são traumas? Traumas são eventos ou experiências extremamente estressantes que podem causar danos significativos. E eles podem variar amplamente, desde a morte de um ente querido, quanto a um abuso na infância, na adolescência, em algum momento da vida, seja ele físico ou emocional, problemas relacionais, violências que sofremos,
problemas sérios, graves, doenças, experiências espirituais. E todas essas questões que eu estou citando aqui, que não são todas, que podem ser traumas, elas podem desencadear em muitas outras questões, como ansiedade, depressão, estresse, baixa de autoestima, a atitude de evitar lugares, situações e pessoas que trazem à nossa memória os eventos traumáticos que tivemos, além de problemas físicos, emocionais e tantas outras coisas. E o que estava acontecendo com Moisés era exatamente isso. Porque enquanto Deus o chamava para enxergar a vida com a ótica dele, Moisés não conseguia perceber o que Deus estava direcionando. Mas o objetivo dessa palavra hoje é trazer muita clareza, de que o que importa para você hoje é que, independente dos traumas que você teve que enfrentar, que você receba a revelação de Deus de quem você é, do que Ele tem para você e do que você precisa começar a viver hoje. É isso que eu quero compartilhar com você. E eu quero começar falando de algumas verdades sobre os traumas que nós encontramos no livro de Êxodo. Primeiro, todos passamos por experiências traumáticas que trazem dificuldades para a nossa vida. Todos nós passamos. Todos passamos por traumas, situações pesadas. Algumas são parte das aflições da vida. E como disse Jesus, no mundo nós teríamos aflições. É uma clareza da palavra. Outras aflições que passamos acontecem em consequência de erros nossos, de atitudes nossas, mas todos nós passamos. E não foi diferente na vida de Moisés. Talvez você conheça a história dele. Moisés já começa num contexto complicado. O povo hebreu, depois da morte de José e de sua família, crescia em número, em força. E Faraó, preocupado com o poder daquele povo, ele decide dar uma ordem para matar os meninos hebreus. Então, Moisés já estava na barriga de sua mãe, e quando ele nasce, sua mãe tem que lançá-lo no rio Nilo, só que ela faz de forma diferente, ela coloca ali num cesto, na expectativa de que alguém o encontrasse e poupasse a vida dele. Então a filha de Faraó o encontra, e ela não tinha condições de criar aquele menino. Então a irmã de Moisés se apresenta, já estava tudo planejado na verdade, ela se apresenta e fala: olha, eu conheço alguém que pode cuidar dele. Na verdade ela estava falando da mãe de Moisés, que a filha de Faraó não sabia, e ela aceita, e ela paga a mãe de Moisés para cuidar dele, para criá-lo, mas chega um momento que Moisés tem que ser devolvido para a filha de Faraó, e aí ele tem que se separar da sua família biológica à força, e ele começa a crescer ali, aprendendo e sendo ensinado em toda a ciência do Egito, e ele se torna alguém muito inteligente, muito conhecedor, e chega um momento que ele, como um hebreu, quer ver como o seu povo estava, e ele vai, e ele passeia, e ele encontra o seu povo, e ele vê que o povo estava sendo oprimido, estava sendo prejudicado, maltratado. Ele vê uma briga, uma discussão, um egípcio maltratando um hebreu, e ele toma as dores do povo dele, só que ele exagera na medida, ele acaba matando o egípcio, mas ele pensou que ninguém tinha visto, e aí no dia seguinte, quando ele vê dois hebreus discutindo, ele vai até eles e tenta resolver, e eles fazem duas perguntas que atacam o coração de Moisés. Primeiro eles dizem assim: por acaso você é juiz ou líder sobre a gente? E segundo, você vai fazer a mesma coisa que fez ontem com o egípcio, vai matar a gente? Naquele momento, Moisés é rejeitado pelo povo dele. Faraó descobre o homicídio, e ele manda matar Moisés, e Moisés tem que fugir do Egito, e ele vai para a terra de Midian, ele vai para o deserto, e agora o príncipe do Egito é ensinado em toda a ciência daquela nação poderosa, aquele homem que tinha um potencial incrível, agora ele está vivendo em Midian, no deserto, isolado, ele é um foragido da justiça, e ele está vivendo muito aquém do que Deus tem para ele. Querido, isso é traumático ou não é? Mas sabe qual é a verdade? Muitas vezes, nós também estamos vivendo assim. Muita gente com potencial incrível, poderoso, grandioso, foi gerado por Deus, direcionado por Deus. Você passou por lutas sim, todo mundo passa por elas, mas Deus tem direcionado: ei, eu posso ressignificar, eu posso mudar o cenário, eu posso te ensinar a ser vitorioso mesmo diante do que você está passando, mas mesmo assim, tem muita gente hoje que está em Midian, está no deserto, vivendo o que não precisava viver. Sabe por quê? Porque todos nós enfrentamos, sim,
situações traumáticas, e muitas vezes nós não conseguimos ressignificar o que passamos. Sabe, querido, muita gente já viveu isso. Quantas pessoas que os pais queriam um menino e veio a menina, e até hoje falam isso para você. Quantas pessoas que tiveram que lidar com um abuso na infância, na adolescência, ou até mesmo na vida adulta. Quantas pessoas que tiveram que lidar com problemas sérios no casamento dos pais, que terminou em divórcio, e agora você viu os seus pais, você viu os seus avós, você viu o seu irmão, e você nem acredita mais em casamento. Quantas pessoas que viveram situações complicadas na vida financeira, e agora se acostumaram a viver uma vida financeira que não é saudável. Muitos passam por isso. Quantos que sofreram traumas na igreja, e até hoje não conseguem viver o que podem viver na igreja local por causa daquilo que passaram. Quanto homem que cresceu ouvindo que homem não chora, homem não pede ajuda, homem resolve tudo e está tudo certo, e assim se tornaram pessoas duras, coração endurecido, que às vezes agem com grosseria, porque entenderam que não podem mostrar fragilidade. Quantas pessoas que viram a sua família falhar com elas, e por isso se sentiram rejeitadas, machucadas, traumatizadas. Todo mundo pode passar por situações assim. Eu já passei e você provavelmente também já passou. E esse texto nos mostra que nós não somos melhores nem piores do que ninguém porque passamos por isso. Mas todas essas coisas, se estivermos em Deus, podem ser ressignificadas para que o nome dele seja glorificado. É para isso. E nós precisamos entender isso. Segundo, eu entendo por esse texto que os traumas da vida podem nos levar à autossabotagem. Quando nós voltamos para o capítulo 3, do verso 11, nós lemos assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus está chamando ele para a missão mais importante da época, algo que entraria para a história. Já passaram milhares de anos e nós estamos falando daquilo que Deus fez através da vida de Moisés, e a resposta dele foi: quem sou eu para ir até faraó? Quem sou eu para libertar o seu povo? Quem sou eu? Ele se esqueceu que ele foi ensinado em toda a ciência do Egito, ele não era qualquer um. Ele esqueceu também que ele passou pela maior escola que alguém pode passar, o deserto, e foram 40 anos. 40 anos. E ele esqueceu de algo que com certeza é o principal, de que não era qualquer um que estava chamando ele para aquela missão. O Deus Todo-Poderoso estava dizendo: eu te escolhi e você vai libertar o meu povo. Ele se esqueceu disso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos auto-sabotamos. Deus sinaliza algo e nós dizemos: quem sou eu para conseguir viver isso? Mas não é um quem sou eu de humildade, não. É um quem sou eu dizendo: eu não consigo viver. Não é para mim. Nós também lemos no capítulo 4, no verso 1, e se não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu. O medo de Moisés era de que os outros o reprovassem, que os outros o falhassem com ele. Ou seja, eu nem vou entrar nessa, eu nem vou tentar, porque não vão me levar a sério. Não vão me levar a sério. E para que eu vou entrar num caminho em que eu vou acabar me decepcionando, em que eu não vou ter sucesso? Ou seja, ele se auto-sabotava. No verso 10 nós lemos assim: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. É como se ele estivesse dizendo para Deus assim: você quer que eu pregue domingo? Mas quando eu apresentei trabalho na escola, riram de mim. Eu não sei falar, eu não estou preparado, eu não tenho eloquência, eu não tenho capacidade para isso. E nem importa que seja o Senhor dizendo que vai fazer, porque eu não acredito que o Senhor possa fazer. Eu não acredito. O medo da decepção fez com que Moisés, naquele momento, escolhesse viver aquém do que viver o projeto que Deus tinha para ele. E sabe qual é a verdade? Muitas pessoas, por medo de não conseguirem, estão passando para outros aquilo que Deus tinha designado para elas. Estão dizendo: não é para mim, eu não vou conseguir, eu não sei falar, eu sou limitado demais. Queridos, olha o verso 13: peço-te que envies outra pessoa. Apesar de Deus dizer que sou eu, Ele está falando comigo.
É comigo que ele está falando. Apesar dele dizer que sou eu não estou disposto a passar pelo processo, porque eu já passei por muita coisa e eu não quero nem correr o risco de passar por tudo isso que eu passei de novo. Querido, Moisés é muito parecido com a gente, porque nós encontramos todas as justificativas possíveis para dizer para Deus que nós não podemos viver o que Ele tem para as nossas vidas. E fazemos isso o tempo todo. Na verdade, Moisés estava pensando em se proteger de uma futura e possível decepção. Deus queria curá-lo, mas a escolha dele era permanecer ferido. E muitas pessoas estão nesse processo. Deus quer cura, Ele quer libertação, Ele quer empoderar, Ele quer multiplicar, Ele quer potencializar, mas estão escolhendo a ferida. Estão escolhendo a vida no deserto, estão escolhendo viver em Midian. É o que acontecia com Moisés. Ele já estava preocupado com o que ia dizer sobre ele, ele já estava preocupado com o resultado, mas quem cuida do resultado é Deus. Nós só cuidamos de participar do processo, e muitas vezes nós estamos errando nisso, mas o Deus da história chamava Moisés, e ele estava dizendo não, porque os traumas da vida eram mais reais para ele do que a voz do Deus vivo. E sabe, querido, isso se parece muito com a nossa vida, porque muita gente abraçou a dor como uma determinante de que você não vai viver o que Deus diz que você pode viver. Muita gente abraçou, muita gente está se escondendo no trauma. Então eu prefiro não me envolver, não quero me envolver como Deus quer que eu me envolva, eu não quero, porque eu não quero me machucar. O meu trauma é o meu limitador, e era o que estava acontecendo ali. Muitos, ao verem alguém ou algo que tem alguma semelhança com uma dor que já passaram, já dizem, eu estou fora. E era o que Moisés estava dizendo. Na verdade, na versão de hoje, ele estava dizendo assim, olha, eu já vi esse filme, eu já estive no Egito, e o que eu vivi no Egito foi bem pesado, foi bem complicado. Eu já tentei falar com o povo hebreu, não deu certo. Eu não fui nem aceito pela minha família adotiva, porque eles procuraram me matar. Não vai dar certo. Eu já não tenho a minha mãe, a coisa está feia, e eu não quero viver isso. Queridos, a verdade é que muita gente, enquanto Deus está dizendo, eu quero que você seja o libertador, está respondendo para Ele, eu estou fora, porque eu estou aprisionado. Eu não quero o que o Senhor tem para mim. Tem alguém me entendendo aí, gente? Quantos que estão passando para outra pessoa o cajado que Deus deu? Quantas pessoas estão fazendo isso? Quantos nem entram num relacionamento só porque estão com medo de se machucar novamente? Quantos que não dão passos de fé na carreira, no ministério? Passos, eu não estou falando de loucura, eu não estou falando de fazer o que deu na cabeça, estou falando de passos de fé, direções de Deus na carreira e no ministério. Quantos que estão fora da igreja até hoje por causa de traumas? Quantos que, se pensar em igreja, já entram em desespero, já vem tudo à tona novamente? Outros que estão na igreja, mas não se envolvem como deveriam se envolver. Não, até aqui eu vou, mas nisso aqui eu não me envolvo, porque eu não quero passar por aquilo que eu já passei. As pessoas estão determinando a medida que vivem em suas vidas, independentemente da medida que Deus estabeleceu para elas. E isso é perigoso demais. Outros levantaram o muro da rebelião, já que não querem ser feridas, decidiram ferir primeiro. Então, eu me tornei uma pessoa moralista, legalista, pesada demais com as pessoas, porque um dia pesaram a mão comigo. E para me proteger disso, eu sou pesado, eu cobro demais, eu sou arrogante, eu sou uma pessoa muito exigente. Às vezes eu exijo muito até daqueles que estão como autoridade na minha vida, e eu espero mais, mas na verdade eu estou respondendo de forma errada a algo que eu vivi lá atrás. Muitas pessoas passam por isso, por medo de enfrentar. Pastor, qual é o problema de agir da forma errada diante dos traumas da vida? É que muita gente deixou de ser quem de fato é. Muita gente. Muitos hoje estão vivendo conforme os traumas da sua vida. Simplesmente assumiram essa carapuça. Deus deu uma direção, mas não querem. E por isso perderam o controle da sua história e se tornaram escravos de traumas que viveram. Mas eu louvo o nome do Senhor porque você está aqui hoje,
Porque hoje Deus quer te libertar da tua história e quer escrever uma nova história. Eu não tenho dúvida disso. Terceiro, eu aprendo nesse texto que os traumas podem distorcer a nossa identidade. Olha o que diz o verso 11. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Querido, focar no trauma é uma das principais estratégias que Satanás usa para esvaziar o valor das pessoas. Sabe qual é o objetivo do mal? É te convencer de que você é filho dos seus traumas, de que você é produto das experiências negativas que você teve na sua vida, de que elas vão determinar quem você é hoje e quem você se tornará no futuro, e você é refém daquilo que você passou. Naquele momento, Moisés estava assumindo um novo sobrenome que os traumas da vida tinham dado a ele. Ele dizia, na verdade, eu não sou ninguém, o meu nome é Moisés, Zé Ninguém. Esse é o meu nome. Eu não sou ninguém diante de Faraó, eu não sou ninguém diante do povo hebreu, eu não sou ninguém diante do projeto que o Senhor tem para mim. E sabe qual é a verdade, queridos? Muita gente está adotando identidades que não são aquelas que o Senhor determinou para as suas vidas. Tem gente que vive como João, o abusado, como Maria, a traída, como fulano, aquele que quebrou várias vezes na vida financeira, como José, o órfão, como aquele que foi excluído da igreja no passado e por isso hoje não pode viver o que pode viver, como aquele que vem de uma família que ninguém conseguiu ter nível superior, então a tua vida é isso mesmo, a história da tua família é essa, e você vai continuar assim. Muitos estão abraçando os traumas como identidade, mas Deus estava claramente falando com Moisés, olha aqui, você não está entendendo quem você é, você não está conseguindo discernir o que eu estou dizendo. Moisés era um príncipe no Egito, Moisés era dotado do conhecimento, das faculdades do Egito, ele era um escolhido de Deus, mas naquele momento, na visão dele, ele era um ninguém. E queridos, quanta gente preciosa, gente com potencial incrível, você fala assim, meu Deus, mas esse cara é bom demais, mas que até hoje está abraçando um comportamento vazio, pequeno, sabe, pessoas que se tornaram possessivas, dominadas pelo ciúme, pessoas que são dominadas pelo medo, mesmo com um potencial incrível, sobrenatural, de viver coisas grandes no Senhor. Tem gente que você olha assim, meu Deus, será que ele não percebe o tamanho do potencial que ele tem? Quantas pessoas que vivem isso? E você também sabe do que eu estou falando. Mas em último lugar, esse texto nos ensina que os traumas podem nos levar a aceitar em nossas vidas dificuldades desnecessárias. Os versos 13 e 14 dizem assim: respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Depois de Moisés dizer tanto não para Deus, o texto diz que Deus se irou, mas eu acho impressionante que Deus se irou, mas continuou insistindo na vida de Moisés, continuou oportunizando ele, e ele fala, tá bom Moisés, você não sabe falar? Mas teu irmão fala bem, ele está vindo aí, então estou resolvendo, você tem mais alguma justificativa aí? E aí Deus acaba com as justificativas dele, mas você sabe que Arão trouxe uma dificuldade para Moisés, você sabe por exemplo que quando Moisés sobe um monte, e passa um tempo lá, o povo fica ansioso, desesperado, e aí chega para Arão e fala, aqui, já que você é o líder interino, e Moisés não está aqui, deixa a gente construir imagens para a gente adorar, e Arão fala, tá bom, ele cede à pressão do povo, e eles se tornam um povo idólatra, e aquilo ali traz algumas complicações para o processo do povo de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes, porque os traumas da vida marcaram a nossa vida, nós estamos aceitando na nossa vida condições que não precisávamos aceitar. Tem gente aceitando coisas que não tinha que aceitar na vida não, mas está aceitando, e por isso está vivendo aquém. Mas querido, eu quero encerrar essa palavra respondendo
como ressignificar os traumas, vivendo pela revelação de Deus para as nossas vidas. Como fazer isso? Você ainda está aí? Amém. Pergunta para o seu irmão, dormiu não, né? Primeiro, enfrente os medos que te prendem ao passado. Você pode falar para ele, enfrente os medos que te prendem ao passado. Olha os versos 3 e 4. Disse o Senhor, jogue ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. Vamos ler o verso 19 também, que diz assim: Ora, o Senhor já tinha dito a Moisés em Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Sabe, querido, na nossa vida nós temos que fazer uma escolha. Ou nós viveremos a nossa fé, ou nós viveremos os nossos medos. Não tem um outro caminho. E naquele momento, Moisés estava com medo de voltar para o Egito, um lugar onde ele tinha passado por muitos traumas. Ele estava com medo da experiência desafiadora de libertar o povo. Ele estava com medo, ele tinha medo de morrer, ele era procurado, e ele pensava que se voltasse para lá, ele poderia ser morto, ser rejeitado, assim como tinha acontecido anteriormente. Então Deus começa a dar a ele experiências de preparo, para que ele vencesse o medo. E a primeira experiência que ele dá é falar com ele através de uma sarça ardente. E você talvez conheça essa história, e Deus fala com ele. E Moisés, ele fica ali um pouco assustado, na verdade bem assustado, e Deus dá uma direção para ele, e começa a falar, e Moisés começa a entender o que Deus está sinalizando. E depois, Deus chega para ele e fala, você tem uma vara na mão, né? Tem. Então pega e joga no chão, e ele joga no chão, e quando ele joga, ela se transforma em uma serpente. E aí, assim como ele corre. Eu também ia correr da serpente, né? Um medo, todo mundo teria medo, seria normal. E aí Deus fala, pega pela cauda. E Moisés pega pela cauda, e a serpente se transforma numa vara. E Deus sinaliza para ele, olha aqui, isso aqui é um sinal para eles, mas também é um sinal para você, para que você entenda que você só vai viver o que eu tenho para você, se você enfrentar e vencer os seus medos. E o primeiro passo é vencer o teu medo da serpente, para que então você possa vencer os medos que te dominam, diante dos projetos grandiosos que eu tenho para você. Sabe, querido, enquanto você não vencer esse medo que você tem hoje, você não está preparado para ser desafiado para outros patamares para você. Ou seja, você tem que passar, você tem que vencer, você tem que segurar na cauda, e tem que crer que o Senhor vai fazer, e para isso é necessário uma atitude de coragem. Deus estava dizendo, olha aqui, você vai enfrentar o medo, e assim como foi agora, como algo sobrenatural acontecer, quando você sair de Midian e for para o Egito, se prepare, porque eu já estou cuidando de tudo que acontecerá ali. Ou seja, Deus diz, é isso que eu quero fazer, mas você precisa vencer o medo, para que então aconteça como eu determinei. E depois, Deus dá uma tranquilidade maior a Moisés, porque ele diz, aqueles que procuravam te matar já morreram, então agora o Egito está numa nova estação, são novas pessoas, você não precisa mais ter medo disso, pode ir para lá. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Deus nos dá uma visão de algo desafiador a fazer, Ele dá essa visão, porque Ele já sabe exatamente o que acontecerá no futuro e como será o caminho que você vai trilhar. Ou seja, se Ele está dizendo para você ir, mesmo que isso te amedronte, que a única coisa que você tem que fazer é obedecer, porque nesse caminho você vencerá os seus medos e o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Eu creio nisso. O Deus que dá a visão garante a provisão. Se Ele está dizendo que é para ir para o Egito, mesmo que lá tenha sido um lugar de traumas, então vá para o Egito, porque se o Egito no passado foi um lugar de traumas, agora é um lugar de promessas se cumprindo. Nós temos que crer nisso, enfrente o medo. Deus não estava ignorando o sentimento de Moisés, porque às vezes a gente fala sobre essa postura de coragem, e as pessoas pensam, mas você não sabe o que eu passei, quando eu tinha 7 anos aconteceu isso, na igreja que eu era na minha adolescência aconteceu isso, mas aquilo aconteceu. Deus não ignora sentimento, Ele só coloca esse sentimento na posição que tem que estar, sabe onde que é? Como uma ferramenta para testemunhar a glória dEle. É assim que Ele coloca. Então Ele fala, fica tranquilo, porque eu vou fazer acontecer. E Deus direciona.
era tempo de, assim como entender que o Egito estava numa nova estação, Moisés também precisava entrar numa nova estação. O tempo de lamento passou, o tempo de lamber as feridas passou, o tempo de lamentar passou, o tempo de chorar passou, agora é tempo de sair de Midian, de sair do deserto, voltar para o Egito e cumprir os propósitos que Deus tinha para ele e para você. E é isso que nós temos que entender. Mas em penúltimo lugar, permita que Deus narre a sua história. Diga, narrar a minha história. Verso 12. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Você percebe que Moisés estava narrando a história dele? Moisés já tinha tudo pronto. Ele tinha uma narrativa decorada já sobre a história dele. E ele começa a narrar a história dele. E ele começa a dizer, olha, Deus, você conhece a minha história, mas eu vou relembrar. Sabe, eu nasci num contexto complicado. Eu até fui criado em parte pela minha mãe biológica, mas depois ela teve que me entregar, para a filha de Faraó. E eu fui separado da minha família. E eu cresci no Egito, e quando eu fui ajudar o meu povo, eu acabei exagerando na medida, matei um homem, meu povo me rejeitou, e a minha família adotiva também me rejeitou e queria me matar. Então eu estou morando há 40 anos aqui no deserto, a coisa está feia, sabe, o Senhor diz para eu ir, mas eu nem te conheço direito, sabe, o Senhor diz para eu falar, mas eu não sei falar direito, sabe, o Senhor diz para eu libertar, mas os anciãos de Israel nem vão me levar a sério, o faraó vai rir de mim quando eu falar com ele que o Senhor me mandou lá, não vai dar certo. Você consegue perceber a narrativa de Moisés? E você consegue perceber também a narrativa que você tem conduzido para a sua vida? Qual a narrativa que você tem declarado sobre o teu casamento? Sobre a vida do seu filho? Sobre o seu ministério? Sobre a sua vida nessa igreja? Sobre a sua carreira? Qual é a narrativa que você tem contado? Mas aí, sabe o que acontece? Deus começa a provocar uma nova narrativa para Moisés. Enquanto Moisés dizia, não sou eu, Deus dizia, olha aqui, é você, foi você que eu escolhi. É você o chamado para libertar o meu povo. Não importa que você não fale direito, eu vou colocar as palavras certas na sua boca. Não importa, eu estarei com você. A partir do capítulo 3, você vê Deus falando com muita clareza. Quando te perguntarem quem foi que te enviou, assim como quando te perguntaram se você era juiz ou líder, você dirá que o eu sou te enviou. As autoridades de Israel te atenderão. Não vai ser fácil convencer a Faraó, mas eu estenderei a minha mão e de forma sobrenatural o convencerei. Vocês sairão em liberdade. Não se preocupe com a credibilidade, porque eles vão acreditar ou pela sua palavra, ou pelos milagres que você vai realizar. E querido, preste atenção nisso que ele fala. Quando Moisés fala de não saber falar, olha o que ele diz. Quem foi que deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Então Deus fala, para de se preocupar com aquilo que não está na sua mão fazer. Faz o que você tem que fazer, sai daí. Vai para o Egito, vai até o faraó, procura os anciãos de Israel, eu vou cuidar de todo o restante. Era o que Deus estava falando, Deus estava trazendo uma nova narrativa para ele. E querido, talvez faça mais sentido o que eu estou dizendo, com isso que eu vou explicar agora. Hoje a gente está crescendo numa cultura onde você é o narrador da sua história. É ou não é? Você é o narrador da sua história, é você que faz e acontece, tudo é você. Só que o problema é que a narrativa que a gente está escolhendo, às vezes, não tem nada a ver com o que Deus tem para a gente. Nós criamos uma narrativa, ignoramos a narrativa de Deus para cada um de nós. Então, essa visão é uma visão errada. Em outro lugar também, dizem que Deus é o narrador e é o ator da história. Ou seja, é Deus que diz o que tem que fazer, Ele mesmo faz. Então, não se preocupa, porque independente do que você fizer, vai dar tudo certo. A bênção de Deus vai chegar para você. Viva do jeito que você quiser. Outra narrativa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas a única narrativa bíblica, real, que você pode confiar, é entender que Deus tem que ser o narrador, mas você tem que ser o ator.
Deus diz, eu quero você no deserto como libertador, mas só você pode levantar, sair de Midian, ir para o Egito e cumprir aquilo que Deus disse que vai cumprir na sua vida. Só você pode fazer. Então hoje, sai da posição de narrador e entenda que você é um ator. E Deus está mostrando um caminho para você. E esse caminho é de ressignificação dos seus traumas e das suas dores. Se Moisés continuasse resistindo à direção de Deus, provavelmente o futuro dele teria sido morrer em Midian, com uma família, com algum dinheiro talvez vivendo alguma coisa legal, mas ele não seria quem foi o grande Moisés que eu e você conhecemos hoje. E a minha oração, querido, é que você não ache que, porque está vivendo coisas que você gosta muito de viver, que você então está vivendo o que Deus quer que você viva. Deus quer que você viva nem além e nem aquém, mas exatamente o que Ele designou para você. E a direção dele é, pega tudo que você passou e ressignifica em mim e começa uma nova história. Mas eu encerro dizendo assim: valorize mais a aceitação de Deus do que os traumas que você viveu. Ao verso 15, você falará com Ele e lhe dirá o que Ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Você deve concordar, provavelmente, que a maior parte dos traumas que nós tivemos nos marcaram porque foram com pessoas muito importantes para nós. Por exemplo, se você chegar numa loja para comprar uma roupa, no horário que ela está fechando e a vendedora diz, não pode comprar não porque está fechando a loja. Isso vai provocar um trauma na sua vida? Para as mulheres, talvez, brincadeira. Por que não vai provocar? Porque você nem conhece aquela pessoa. Então, ela fazer algo que você não esperava que ela fizesse, não muda muita coisa na sua vida. Mas quando é algo maior, com alguém mais importante, é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Os traumas de Moisés eram referentes à família biológica, eram referentes ao povo hebreu, ao povo dele, eram referentes à família adotiva dele, alguém muito importante. E querido, só tem uma forma de nós ressignificarmos os traumas que vivemos através de pessoas muito importantes para a gente. Sabe como? É se nós formos aceitos por alguém mais importante do que elas. E era isso que Deus estava dizendo para Moisés. A tua mãe não pôde ficar com você. A tua família adotiva decidiu te matar. O teu povo te rejeitou, mas eu que sou o Deus da história, que te criou, eu estou dizendo, você é o meu escolhido para ser o libertador do meu povo. Você é o meu escolhido. Não importa a opinião dos outros, não importa o que os anciãos de Israel pensem, não importa o que Faraó pense, o que importa é o que eu penso, e eu estou dizendo que independente do que você passou, eu estou te levantando. É chegado o tempo de sair do deserto, de sair de Midian e voltar para o Egito, porque eu quero te exaltar. Era isso que ele direcionava. Pastor, o que isso tem a ver comigo? É simples, porque foi isso que Jesus fez o tempo todo. Quando perguntavam por que você fez isso, Jesus dizia, eu fiz porque eu vi o Pai fazer. Eu fiz porque o Pai me direcionou. E eu não sei se você já reparou, mas lá na cruz, Jesus declama palavras em que ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Foi a primeira e única vez na Bíblia em que Jesus chamou o Pai de Deus. A primeira e única vez. Sabe por quê? Porque ele se tornou órfão, para que eu e você nos tornássemos filhos. Ele foi rejeitado pelo Pai, para que eu e você fôssemos aceitos por Ele. E a pergunta que eu faço é, como é que alguém pode rejeitar o amor da pessoa mais importante que existe nessa terra? É a pergunta que eu faço. Sabe, querido, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você tem sido marcado pelos traumas. Eu não sei se você é uma pessoa que hoje, por coisas que você passou na sua vida, você está vivendo uma identidade deturpada. Sabe, você não teve muito, mas hoje você quer mostrar para todo mundo que você tem muito. Sabe por quê? Para que todo mundo veja que você venceu, E por isso você se tornou um ostentador. Talvez você tenha se frustrado em igrejas,
em situações que você passou, e aqui não é sobre se foi erro ou não da igreja, aqui é sobre você entender que existe uma nova estação no Egito, e é tempo de você ir para lá, e de você ter um novo comportamento, de você se envolver de fato. Moisés, quando decidiu se envolver nas coisas do Egito, não deu muito certo, sabe por quê? Porque ele fez do jeito errado, mas hoje Deus está te mostrando o jeito certo, de se envolver no que Ele tem para você. Mas você tem que entender que Deus está narrando uma nova história, mas você tem que decidir ser o ator que vai acreditar nesse roteiro e que vai dar os passos que precisa dar para viver o que o Senhor tem para você. A minha pergunta é, e aí? O que você faz? Será que você toma essa decisão? Será que você dá esse passo? Será que você decide de uma vez por todas dizer, eu vivi traumas sim, mas agora, ao invés de influenciar a minha história hoje, serão oportunidades para que eu testemunhe a glória do Senhor que ressignificou a minha história. É a decisão que você tem que tomar hoje. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos nesse momento. E comece a colocar diante do Senhor o que você precisa colocar. E comece a ministrar sobre o seu próprio coração e dizer, Deus, agora eu consigo recordar de algumas dores que eu passei, de algumas lutas que eu passei, e isso tem deturpado a minha identidade, tem influenciado o meu comportamento, e por isso existem áreas da minha vida em que eu estou vivendo coisas que eu não precisava viver, mas hoje eu quero ressignificar no Senhor. Sabe, queridos, o primeiro e principal passo para viver conforme a ótica de Deus é deixá-lo ser o narrador, o Senhor da nossa história. E isso só pode acontecer se eu reconhecer que eu tenho narrado a minha história e decidi hoje, que a partir de hoje, 5 de março de 2023, eu tenho um novo narrador e Deus é que vai direcionar o meu caminho. Jesus é que vai direcionar o meu comportamento, a minha mente, os meus relacionamentos, as minhas escolhas e as minhas decisões. E por isso, enquanto nós ministramos essa música, eu queria orar pela sua vida. E eu queria que você realmente refletisse em tudo que está sendo falado aqui, e que todos vocês que querem hoje realmente começar um novo tempo com Jesus, uma nova vida com Ele, um tempo de ressignificação das suas dores, dos seus traumas, aonde você vai viver o que Deus te chamou para viver, nem além nem a quem. Eu queria que você orasse comigo, você que quer começar uma nova vida com Ele. Aliás, toda a igreja, de olhos fechados nesse momento, ore comigo nesse momento, no fundo do coração, não precisa ser em voz alta, dizendo, Senhor Jesus, nessa tarde, eu decido começar uma nova fase na minha vida espiritual. Eu te peço perdão pelos meus pecados, por ter narrado a minha história por muito tempo, mas hoje eu entrego a posição de narrador para o Senhor, para que o Senhor me conduza na direção de todas as promessas e projetos que o Senhor tem para mim. E eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. A igreja